Legal, gente. Então vamos passar para a palavra. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Que bom que você veio hoje. Nós vamos estar voltando a nossa atenção nesses próximos domingos para o Natal e vamos estar relembrando um pouco da história e buscando preparar o nosso coração para celebrar um pouquinho mais essa data tão importante. No ano passado, 2016, nós tivemos um evento muito grande aqui no Brasil. Foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, não é verdade? Eu e a Júlia estávamos fazendo 15 anos de casados e nós decidimos celebrar os nossos 15 anos indo para as Olimpíadas por 24 horas. Foi um bate-volta bem rápido. Nós assistimos 2 eventos ali e foi uma festa maravilhosa, foi muito lindo, foi bem empolgante estar ali. E enquanto a gente andava ali pelo Parque Olímpico, bem no meio eles colocaram uma central de televisão para transmissão dos jogos e entrevistas e tudo bem ali no meio do Parque Olímpico. E você passava caminhando por ali e às vezes os atletas saíam desse centro de televisão, tinha um deck bem grande e davam tchau para a gente. A gente estava ali almoçando e passando ali na frente alguns atletas estavam dando tchau para a gente. Eu trouxe até algumas fotos, vamos ver algumas fotos aí de alguns atletas que a gente pôde ver, mesmo que de longe, a gente conseguiu ver alguns deles. 1, 2, 3 e... Não tem. Não tem. Muito bem, eu tenho umas fotos aqui, ó, vocês conseguem ver no meu sermão? São bem legais, acho que vocês gostariam dessas fotos. Quando a gente chegou, tinha várias meninas lá com roupa do Brasil e medalha no pescoço, e eu, parabéns, e elas dando tchau, a gente, que legal. Não sabia quem eram, mas estavam com camisa do Brasil, medalha no pescoço, lá na Central de Televisão, deve ser famoso, então eu estou lá, né, que legal, parabéns e tal. E aí eu descobri que eram meninas daquela trave, que você fica dando pirueta em cima daquela trave, aquele negócio maluco lá. Eles até botaram uma trave lá fora, eles fizeram algumas coisas lá fora para a televisão mostrar e tudo. Aí veio um outro rapaz que acho que era do atletismo também, e deu tchau para a gente batendo palma, sem ideia nenhuma de quem é essa pessoa, só sei que ele está com medalha no pescoço, então batendo palma. Aí veio um cara baixinho, troncudinho, que eu sabia quem era, Arthur Zanetti, sabe quem é? Arthur Zanetti das argolas. Não sei se você lembra, quando ele fez a prova, ele se tornou medalhista de prata. Quando ele fez a prova, o cara é tão musculoso que ele ficou pendurado nas argolas assim, não cabia o rosto dele no meio dos músculos, de tão grande que o cara é. Ele teve que afastar a cabeça porque o músculo é tão grande. E o Arthur Zanetti foi diferente para mim, porque a Globo tinha feito uma matéria nele, falando um pouco a respeito da família dele, falando um pouco a respeito da vida pessoal dele, do envolvimento dos pais dele, nessa jornada olímpica dele. Eu descobri um pouco sobre onde ele mora, o envolvimento da família, em tudo isso, como toda a família envolvida em esportes. Eu descobri que o pai do Arthur Zanetti, ele fazia as argolas em casa para ele, fazia as argolas num torno de madeira. Ele fabricava as argolas para que o Arthur pudesse praticar o esporte dele. O Arthur acabou se tornando medalhista de ouro em Londres, 2012, se tornou medalhista de prata aqui no Rio de Janeiro, e ele estava lá, e a gente, que legal, Arthur, tal, e eu vibrei de uma forma diferente, porque eu conhecia um pouco da realidade dele, me tocou muito o fato do pai dele estar tão envolvido a ponto de fazer as argolas para ele poder praticar. E foi diferente para mim a experiência do que as outras meninas que estavam lá, que eu sabia que faziam alguma coisa, mas eu não sabia o que faziam, e eu batia palma, mas sem saber muito. Você sabe que na nossa caminhada de fé, e principalmente com relação ao Natal, às vezes pode ser assim, às vezes a gente é assim. Às vezes a gente celebra o Natal sem saber muito bem o que a gente está celebrando. O nascimento de Jesus, beleza, mas e aí? E a gente celebra, a gente bate palmas, a gente decora a casa, a gente vem para eventos e a gente compra presentes e a gente tem uma ideia vaga do que o Natal representa. E o que a palavra de Deus nos oferece é a oportunidade da gente olhar um pouco mais profundamente o que é o Natal. O que significa o Natal para a gente pegar um pouco da história, um pouco do contexto, um pouco de um aprofundamento no que aconteceu nesse dia tão importante, para que quando a gente celebrar, a gente possa celebrar com mais alegria, com mais entendimento, com mais contexto,
com mais profundidade. É isso que eu quero fazer hoje. Eu quero olhar contigo a história do Natal, para que a gente possa entender um pouco mais de perto, talvez um pouco mais profundamente, o que significa o nascimento de Jesus. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 1. Lá em Mateus capítulo 1, nós vamos ler um pouco da história do nascimento de Jesus. Deus deixou para nós na Bíblia alguns fatos importantes para nos ajudar a entender por que essa celebração é tão importante. Tem alguns detalhes na Bíblia que podem enriquecer, assim como aquela matéria me ajudou a entender um pouco mais do Arthur Zanetti. Tem algumas coisas aqui que talvez podem nos ajudar a celebrar melhor o Natal desse ano. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Antes da gente continuar, só nessa primeira frase a gente já aprende algumas coisas. Nós já aprendemos que Mateus, o autor desse livro, que era um judeu, entendia algumas coisas a respeito de Jesus, porque ele diz Jesus Cristo. Tem muita gente que pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? José Cristo e Maria Cristo tiveram Jesus Cristo, óbvio, né? E a gente liga como se fosse o sobrenome de Jesus, mas essa palavra Cristo tem um peso e uma significância muito grande. A palavra Cristo significa Messias, ou ungido. E há muitos anos, o povo judeu esperava um prometido Messias, um prometido ungido de Deus, um homem que seria enviado depois de séculos de espera, para ser a solução para o povo de Deus. Quando Mateus, um judeu, diz Jesus Cristo, ele está dizendo, esse Jesus, eu creio como judeu, é o Messias. Mateus está dizendo isso. Já que estamos falando a respeito de nomes, vamos falar um pouquinho sobre o nome Jesus. Ele fala que ele é o Cristo, ele é o Messias, isso é significativo, mas o nome Jesus também é muito importante. Eu não quero aqui desfazer totalmente o teu entendimento de Jesus. Talvez eu vou mexer contigo, mas você vai ver que é importante essa mexida que eu vou dar. O nome Jesus é uma tradução do latim de uma palavra no grego, originária no hebraico, que é o nome Yeshua. Yeshua, você já deve ter ouvido isso, tem músicas que falam a respeito disso, ou Yeshua, algumas pessoas falam Yeshua, outras falam Yeshua. Sempre tem aquele cara que quer mostrar que sabe mais, ele não ora em nome de Jesus, ele ora em nome de Yeshua, né? Yeshua te abençoe, só quer mostrar que ele sabe falar hebraico. Ele olha para você com aquela cara assim, você sabe por que Deus não responde às suas orações? Você não consegue nem falar o nome do filho dele direito, né? Olha com aquela cara assim, você precisa acertar o nome de Jesus para você poder Deus ouvir suas orações de verdade. A gente tem como Jesus, porque é uma tradução, né? O nome dele é Jesus, mas originalmente em hebraico, o nome se pronunciava Yeshua. E o nome Yeshua, no hebraico, é o nome Josué. Josué. Então nós temos uma tradução e esse nome se tornou o nome próprio, a gente entende que Jesus é um nome, mas quando Jesus foi levado para o templo, como Bernardo foi levado para ser apresentado, e o sacerdote apresentou Jesus, ele falou, está aqui Yeshua, Josué. Por que isso é importante a gente saber? Quem foi Josué na Bíblia, hein? Não tinha um outro Josué na Bíblia? Tem um livro inteiro com o nome dele, né? Conta a história dele. Quem foi Josué? O que ele fez? Fala comigo. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés, perfeito. Moisés tira o povo da escravidão do Egito, leva eles até a fronteira da terra prometida, e aí Moisés morre e o manto é passado para Josué, que vai fazer o quê? Ele vai conquistar a promessa de Deus para o povo de Deus, certo? Josué é um conquistador, Josué é um general, Josué é um líder que conquista para o povo de Deus as promessas de Deus. Guarde isso na sua cabeça. Ele é um conquistador que conquista para o povo de Deus as promessas de Deus. Ele entra em Canaã e ele vai tirando tudo aquilo que era do mal, ele vai tirando tudo aquilo e vai colocando ali a presença e o povo de Deus. Você sabe que o povo judeu, eles esperavam há muito tempo o Messias, e eles esperavam há muito tempo um segundo Josué que viria.
Eles esperavam há muito tempo um líder, um libertador, que viria para ajudar a conquistar para o povo de Deus algumas promessas de Deus que eles estavam esperando há muitos anos. Só para você ter uma ideia, a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus acontece lá em Gênesis capítulo 2, mais ou menos 4.000 anos antes disso. As profecias mais específicas a respeito de Jesus começam 700 anos antes do nascimento dele. Os profetas do Antigo Testamento já falavam, vai ser em Belém, vai nascer de uma virgem, já tinha algumas coisas bem mais específicas, isso a gente já sabia, vai ser de uma virgem, vai ser em Belém, há 700 anos aproximadamente, antes de Cristo. Então, há centenas de anos o povo buscava um Messias, que Mateus declara que ele é, e buscava um guerreiro conquistador, que expulsaria aquilo que é do mal e conquistaria para o povo de Deus as promessas de Deus. Voltando à história, Mateus capítulo 1, versículo 18, a continuação do versículo diz assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora imagina essa história, né? Maria é noiva de José, eles não estão casados ainda, e ela não tinha relação com ele, mas ela está grávida. Imagina a conversa de Maria com José, porque eles conversaram antes, está na Bíblia. Então, né? Eu estou grávida, mas não teve outro homem não. Que veio um anjo e falou comigo, e disse que é do Espírito Santo esse negócio. Meio difícil, não é verdade? Meio complicado. Por que eu falo isso? Eu não estou aqui tentando zombar da história nem de Maria. É para você entender o próximo versículo. Olha o próximo versículo, versículo 19. Por ser José seu marido, homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, porque a lei dizia que ele podia, pela lei, podia apedrejá-la, como adúltera. Naquela época já não se permitia mais apedrejar, já não podia. Mas ele podia chegar diante do templo, diante das pessoas e dizer, olha, eu tenho um contrato de casamento com essa mulher, nós não nos casamos ainda, não tivemos relação, eu estou desfazendo isso porque ela se encontra grávida, e eu quero agora publicamente desonrar ela e dizer que eu não tenho nada a ver com isso, vocês que se virem com isso, e eu estou fora, quero limpar o meu nome. Ele não quis fazer isso. Então, o versículo continua, 19, dizendo, ele pretendia anular o casamento secretamente. Por quê? Porque a história não bateu. Peraí, mas como que você me explica isso? Não deu certo. Não encaixou. Josué de cara não entendeu e não aceitou isso. E note que o versículo diz que ele pretendia fazer isso secretamente. Não vou envergonhar a família, eu vou só fazer, né, um encontro aqui mais básico, a gente vai conversar, vai cada um para o seu lado e vamos ver o que vai dar. Mas olha o versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele diz, José, filho de Davi. José era filho literalmente de Davi? Não. Ele era descendente de Davi. Isso é importante. Por quê? Porque as profecias que há 700 anos haviam sido proferidas diziam que da linhagem de Davi viria um novo rei, um novo conquistador que reinaria e o seu reino não teria fim. E ele diz para José, filho de Davi, não tema. Sabe por quê? Porque José estava com medo. Isso era uma situação extremamente complicada para José. Extremamente complicada. Sabe por quê? Porque se ele desonra ela publicamente, fica chato. Naquela época se casavam entre famílias de conhecidos. Muito provavelmente havia uma amizade entre a família de José, uma amizade entre a família de Maria, e ia gerar um transtorno muito grande. Se ele assume isso, ele assume uma coisa que não é dele. E o povo vai fazer a matemática na cabeça, vai dizer, peraí, vocês casaram tal dia, grávida, aconteceu antes. Ô José, explica isso, é um homem justo, mas você foi contra a lei do Senhor, e ia ficar complicado para ele, ia ficar complicado para ela, ia ficar complicado para todo mundo. O vilarejo em que eles moravam era um vilarejo pequeno, todo mundo conhece todo mundo, a gente sabe um pouquinho disso aqui em São Francisco, né? Imagina lá com as 400 pessoas, todo mundo conhece todo mundo, e fica um pouco complicada a situação. Versículo 21 diz assim, ela dará à luz a um filho, José, o anjo está falando com ele, não tema, tome Maria para ser a sua esposa, porque ela vai dar à luz a um filho, e você vai dar-lhe o nome de Jesus, que é
Josué. Peraí. Eu sou da linhagem de Davi. Diziam que viria uma criança enviada de Deus, algum conquistador viria, um novo Josué viria. A minha esposa aparentemente está grávida pelo Espírito Santo, porque o anjo falou, não vou questionar o anjo. Sou da linhagem de Davi, o nome dele é Josué, e o negócio está começando a crescer, o negócio está começando a bater, ele está começando a perguntar, peraí, é Yeshua o nome dele? Josué? Aquele Josué que a gente tem esperado, aquele novo Josué que seria como o antigo Josué, que conquistaria para o povo de Deus as promessas de Deus, esse Josué está sendo gerado nessa minha esposa. É esse o guerreiro libertador? É esse Yeshua? Será que a gente está esperando? José deve ter pensado, está batendo tudo, será possível que é isso? Há centenas de anos esperando o libertador, será que é possível? E o anjo continua nessa conversa com ele, então não tema de tomar Maria como sua esposa, que foi gerado nela é do Espírito Santo, o seu nome é Yeshua, o negócio está batendo, e o anjo continua no versículo dizendo, porque ele salvará o seu povo. Opa, está batendo de novo, está tudo se encaixando, ele salvará o seu povo. E eu acho que aqui, se o versículo não continuasse, e se o anjo perguntasse para Josué, ou para José, José diria, já sei, não precisa nem falar, já estou entendendo, concebido pelo Espírito Santo da linhagem de Davi, o nome dele é Josué, Yeshua, Jesus, veio para salvar o seu povo. Já entendi, já não precisa nem terminar, que agora eu já posso entender que ele veio para nos salvar desses romanos que estão nos conquistando aqui em Jerusalém. Desse império romano que chegou aqui na nossa terra, que era nossa, tomou a nossa independência, não respeitam os nossos costumes, não falam a nossa língua, cobram-nos impostos, não estão nem aí com a gente, só querem usurpar da nossa vida, dos nossos filhos, do nosso dinheiro e da nossa terra. Eu entendo que ele então está sendo levantado para conquistar aquilo que é nosso, ter a nossa terra de volta, ter o nosso culto de volta, ter Jerusalém de volta. Eu entendo que esse é o novo conquistador que vai botar para longe esses romanos para que a gente possa ter de novo a nossa vida como a gente gostaria de ter. Eu já sei o que vai acontecer. Anjo, eu posso responder para você, os nossos antepassados já têm vivido debaixo da escravidão dos assírios e de tudo quanto é impérios, agora esse império romano que é mais forte do que todos, nós não temos força militar para tentar fazer nada a respeito disso, somos simplesmente tolerados por eles e temos que tolerar eles também, e agora está se levantando um novo Josué que vai ser o guerreiro que vai nos libertar dos romanos. Glória a Deus! Mas não é isso que o anjo diz, não é? O anjo diz, não tema, que é gerado nela do Espírito Santo. O nome dele é Yeshua, é Josué. E ele vai salvar o seu povo sim, mas ele vai salvar o seu povo do quê? Que diz o texto? Dos seus pecados. Josué deve ter entrado em parafuso. Peraí, pecados? Pecados não está na lista de necessidades que o povo judeu sentia naquela época. Afinal, para pecados, eles tinham um sistema muito sofisticado para resolver o problema do pecado. Ô seu anjo, olha lá em cima, está vendo aquele templo enorme lá em cima do morro? Está vendo aquelas colunas? Está vendo aquele monte de gente entrando e saindo? Está ouvindo as trombetas do levita? Ô seu anjo, o problema do pecado, nós já temos uma solução muito boa, que está funcionando há muitos anos, Deus nos deu, é super sofisticado, super complexo, temos 600 e tantas leis do que pode, do que não pode, a gente sacrifica animais, se você não tiver lá na porta você compra, e a gente resolve isso aí. Pecados? Nós temos um sistema que está funcionando há centenas de anos para resolver pecados. O que a gente precisa de ajuda é com esses romanos que estão aqui cobrando impostos e nos atrapalhando e nos escravizando. Como assim pecados? O nosso problema é romanos. E eu acho que a maioria dos judeus, se você perguntasse, olha, veio um novo Josué, veio um novo libertador, ele é general, ele é guerreiro, ele vai conquistar algo para nós, o que vocês precisam que ele conquiste? Eu acho que a maioria do povo em Jerusalém diria, romanos, que estão aqui sem interesse nenhum na gente, sem conhecer o nosso Deus, sem falar nossa língua, só cobram impostos e nos escravizam, e a gente precisa de libertação, sim, mas é dos romanos. Você sabe que
Às vezes a gente é assim também, na nossa caminhada com Deus. Às vezes nós somos muito mais, às vezes nós somos muito menos empolgados com o Natal, muito menos empolgados do que deveríamos ser, porque a gente acha que o nosso problema são um monte de outras coisas. A gente não entende, na nossa lista de prioridades, às vezes a gente não entende a complexidade, a necessidade que a gente tem da salvação dos nossos pecados. A gente não entende o que estava acontecendo, e a gente não entende a beleza do Natal, e por isso a gente celebra o Natal como uma tradição. Jesus nasceu, que legal, que bonitinho, Ele veio para nos perdoar, que legal, morreu numa cruz, mas a gente não entende a complexidade do que estava acontecendo. Voltando ao que o anjo disse, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A gente lê muitas vezes esse versículo, sabe como que a gente lê? Sabe como que entra na nossa cabeça? A gente lê uma coisa e entra na nossa cabeça outra. O que entra na nossa cabeça muitas vezes é assim: e Ele vai perdoar os seus pecados. Jesus veio, Messias esperado, Josué conquistador, e Ele veio para perdoar os seus pecados. E a gente reduz o Natal a perdão de pecados. Perdão de pecados. Tipo assim, ninguém é perfeito, mas graças a Deus que Jesus perdoa, né? Eu erro, mas glória a Deus que por Jesus que nasceu, eu tenho perdão. E Jesus se torna um perdoador. Você vai ver daqui a pouco por que isso é problemático. Jesus se torna um perdoador. Mas, gente, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, a mensagem do anjo para José, que nós lemos aqui, é muito maior do que somente o perdão dos pecados. A gente pensa que Jesus veio só para dizer assim, ó, beleza, eu sei que você errou, eu sei que ninguém é perfeito, então ó, fica tranquilo que eu te perdoo. A gente pensa que o Evangelho e que Jesus e que Natal tem a ver com o perdão dos pecados. Mas, gente, Jesus é Josué. Ele é um libertador, ele é um conquistador, ele é um general que expulsa o mal e conquista para o povo de Deus as promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus? Perdão, tudo bem, fica tranquilo, eu sei que ninguém é perfeito, é isso? Jesus é um perdoador. Sabe o que Jesus veio para fazer quando Ele nasceu? Não veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos libertar do poder do pecado. E você pode achar, pastor, questão de semântica, só está trocando palavras. Uma coisa é você ser cativo do pecado e ser perdoado por Deus. Outra coisa é Jesus na sua vida ser um Josué, um libertador que te livra do poder do pecado sobre a sua vida. Yeshua, Josué, guerreiro, conquistador das promessas de Deus, libertador do povo de Deus. Jesus veio para nos libertar do domínio do pecado, da invasão do pecado no nosso mundo, da escravidão que nós temos do pecado, do poder do pecado nas nossas vidas. Será que nós precisamos ser libertos? Será que nós somos cativos do pecado? Vamos lembrar de uma história de Jesus. Jesus está lá com a mulher adúltera, e eles vão apedrejá-la porque ela foi adúltera, e aí eles perguntam para Jesus, e aí, como é que fica? O que você diz disso? E Jesus diz para os líderes religiosos, não era qualquer pessoa, líderes religiosos, diz para eles o seguinte: pode apedrejar, show de bola, vai lá. Agora só faz uma coisa para mim: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. E o que aconteceu? Devagarzinho eles foram largando a pedra. Não, é que eu preciso ali em casa, esqueci a roupa no varal, o forno estava ligado, preciso trocar o óleo do meu carro, né? E ó, por quê? Porque todos nós somos ainda, ou um dia fomos, escravos do pecado, dominados pelo pecado. Vivíamos ou vivemos num mundo onde o que reina, num reino de pecado. Paulo, que era judeu e perseguidor de cristãos antes de se tornar cristão, teve um encontro com Jesus e o mundo dele mudou e ele experimentou essa libertação. E ele diz algo em Romanos capítulo 6, versículo 12, muito importante. Se você tem uma Bíblia, abre comigo lá, senão vai estar aqui no telão. Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo diz o seguinte: portanto,
por causa de Jesus, por causa de Yeshua, esse conquistador, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não permita que o pecado reine na sua vida. Não se permita obedecer os desejos de um antigo mestre, de um antigo dono, de um antigo rei que Jesus veio para te libertar. Note que aqui é um comando. Ele não está dizendo, ó, se você puder, né, no seu tempo vago, assim, um dia que sobrar um tempinho. Ele diz, não permita. Se ele dá um comando é porque é possível, não é verdade? Se ele dá um comando é porque é possível. Não permita que o pecado seja mais rei na sua vida. Não permita que o pecado domine sobre você. Não permita que que o pecado te faça um escravo. Nós temos uma opção nesse negócio? Temos uma opção ou não temos? Nós temos. É por isso que Jesus veio. É por isso que Ele é o Messias esperado, é por isso que Ele é o Josué, não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos libertar do poder e da escravidão do pecado. E o versículo 13 de Romanos 6 continua falando a respeito disso, olha ali comigo. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, não se aliste, ele está dizendo, não se aliste no exército dele. Tem um rei ainda reinando através de pecado, não vai para o lado dele, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se, alistem-se no exército de Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Sabe o que Paulo está falando aqui? Esse negócio, não ofereça seu corpo como membro de injustiça, mas ofereça como membro de justiça. Ele está falando daquela coisa diária que eu e você temos. Já tem aquela situação de você sente que tem o anjinho nesse ombro e o diabinho nesse ombro? Não tem? Aí você tem aquela conversa, né? Ah, então, poxa, eu queria fazer esse negócio, mas aí o outro, mas não é bom, não faz isso, lembra da palavra de Deus? Ah, mas né? Aí você fica, vou para cá, vou para lá, ofereço os membros do meu corpo para o pecado, para o reino do mal, ou ofereço os membros do meu corpo para o reino de Deus e para a justiça? O que eu faço? E tem essas conversas, não pode, mas eu queria, eu não devo, mas todo mundo faz, e eu acho que eu vou fazer, mas aí acho que não vai dar certo se eu fizer, e a gente fica nesse negócio. É a briga entre Deus, o Espírito de Deus, e o pecado nas nossas vidas. Briga para saber quem é que vai reinar na tua vida e na minha vida. É a briguinha que está acontecendo. E quando Jesus entra no mundo, quando Ele nasce, Ele não vem só para perdoar o nosso pecado. Ele vem para dar para mim e para você a opção de dizer não para o pecado. Porque antes nós éramos escravos dele, nós fazíamos a vontade dele. Quando Josué vem e conquista, e ele conquistou a morte e o pecado, quando Jesus vem, Ele dá para mim e para você o poder de dizer não. Não vou me alistar. Ele não só perdoa os meus pecados, Ele me liberta da escravidão do pecado, para que eu não tenha que servir isso mais. Eu agora tenho uma opção, você tem uma opção, de servir ou de não servir. Versículo 14 de Romanos 6 diz isso, olha ali. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. O pecado não precisa me dominar mais, não precisa te dominar mais. Tem muita gente que celebra o Natal, que legal, Jesus veio para perdoar os meus pecados, para dar aquele tapinha no ombro e dizer, cara, vai, assim, continua, vai, né, eu te ajudo, vai, né, nem é perfeito. E a gente reduz Jesus e o Evangelho, e a gente reduz o Natal a uma coisa muito menor do que na realidade é. Jesus veio para ser Josué, um guerreiro que lutou e conquistou e venceu a morte e o pecado, e através da nossa união com Ele, nós também vencemos a morte, porque a morte física aqui não é o fim nosso, nós temos vida eterna em Cristo Jesus, e nós também podemos ser vencedores do pecado, se você entender isso. Se você acha que Ele só veio para perdoar, então só vai ser perdoado. Se você entender, cara, Ele veio para me libertar, você pode ser também liberto do pecado. Romanos 6, continuando no versículo 16 a 18, diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça.
Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Versículo 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Se você tem costume de sublinhar na sua Bíblia, faz um círculo bem grande em volta disso aí. Eu sou escravo ainda, mas eu sou escravo de Cristo. Eu sirvo a Ele, eu estou debaixo do reino dEle, eu fui alistado no exército dEle e não tem mais um pecado que domina sobre mim. Eu posso tropeçar, eu posso cair, eu posso ter meus momentos, mas dominado eu não vou me deixar ser dominado mais. Porque Jesus não veio só para me perdoar quando eu caio, Jesus veio para me libertar, para que eu não sirva mais isso. Versículo 23, no fim do capítulo 6 de Romanos, Paulo termina dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Yeshua, o Messias, o nosso Senhor. Não é só perdão de pecados, é libertação do poder do pecado sobre as nossas vidas. Você pode ter um novo mestre, você pode ter um novo rei, você pode ter um novo dono, que é Jesus, não é mais o pecado na sua vida. Nós temos que entender algumas coisas. Se você é cristão e você já entregou a sua vida para Jesus, você precisa entender que o pecado não é mais teu dono. Que você não precisa mais ser dominado por aquilo que talvez ainda te domina. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que o evangelho é só perdão de pecados. E talvez você precisa renovar, ser transformado pela renovação da sua mente, entendendo que Jesus é muito mais do que um perdoador, Ele é um libertador. Que o pecado não é mais seu dono, a falta de controle não é mais seu dono, falta de controle próprio. A inveja não é mais seu dono, não é mais sua dona. Seu vício não precisa mais ser seu dono, porque Jesus liberta, não só perdoa. Você pode viver como se Jesus fosse seu dono, porque Ele é. Ou você pode viver como se o pecado fosse seu dono, e ele vai ser. Você pode escolher essa opção. Você pode dizer sim e deixar que o pecado seja o seu dono, mas ele não precisa mais ser o seu dono por causa de Jesus. Você tem uma opção. Porque Jesus não só perdoa o pecado que te domina, Ele te liberta do domínio do pecado. Entenda isso, Ele não só te perdoa do pecado que te domina, Ele te liberta do domínio do pecado sobre a sua vida. Quando a sua cabeça e o seu coração começarem a entender isso, você vai entender o Natal de forma diferente. Não é só um menino que nasceu, um filho se nos deu. Josué nasceu, o grande esperado conquistador. Um dia, Deus prometeu que nós seríamos libertos, não da escravidão dos romanos. Os romanos já se ergueram, já caíram de novo, já vieram outros impérios. Um dia esses impérios vão cair também, os impérios vão e vêm. Mas tem um império que tem reinado desde lá do começo, que é o império das trevas. Ele veio para nos libertar disso. E quando nós somos libertos disso, tudo muda, a gente celebra o Natal de forma diferente. O rei vitorioso que nos libertaria da escravidão do pecado nasceu. A promessa de Deus de nós entrarmos nessa terra prometida, nessa terra de liberdade do nosso pecado, se cumpriu. E por causa dele o pecado não me domina mais. Se você ainda não é cristão, quero te dizer uma coisa maravilhosa. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Se você não é cristão ainda, você não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você não chame de pecado. Você diz, não, pastor, é meu defeito, é meu problema, é uma dificuldade que eu tenho, eu manco um pouquinho. Né? O jeito que meus pais me criaram, a criação que eu tive, as amizades, enfim, todos nós temos coisas que a gente diz, né? Mas eu tenho algo maravilhoso para te dizer. Se você não conhece Jesus ainda e tem algo que te aprisiona, hoje você pode ser liberto dessa prisão. Porque um dia, lá num vilarejozinho que ninguém dava bola, nasceu um menino de uma forma sobrenatural, que tinha promessas centenárias e povo esperando, e um anjo apareceu para o pai dele e diz: o nome dele vai ser Yeshua, vai ser Josué, e ele vai libertar o seu povo dos pecados. Você já entendia isso sobre Jesus?
Você já entendia isso que a gente falou? Ou mais ou menos como os campeões olímpicos lá, você fazia igual eu, ei, que legal, que bom, né? Não sei o que você fez, não sei nem direito o que você faz, só sei que você é o bebezinho da manjedoura, a gente celebra, então, ei, Jesus nasceu, e você está celebrando com um conhecimento extremamente limitado do que o nascimento de Jesus significa. Você já entendia isso? E se você não entendia, como que isso mudaria o Natal para você esse ano, hein? Se você viesse a entender que o meu libertador nasceu. Não só perdoa, vai muito além de perdoar. Ele vence, e com ele eu venço também. Fui crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim como ele morreu para o pecado, eu também posso morrer para o pecado, viver para Cristo. Eu posso ser liberto dessa situação. O que mudaria na sua forma de entender Jesus? Como que mudaria a sua celebração de Natal esse ano por causa disso? E se todos nós, esse ano, fôssemos além da tradição do Natal, fôssemos além do consumismo, das histórias que a gente já conhece, das músicas que a gente já tem decorado, e nós lembrássemos quem é Jesus, de acordo com as Escrituras. E o que ele fez com a gente, como que isso mudaria a nossa celebração de Natal, todos nós, esse ano, se a gente entendesse isso, hein? Sabe por que a gente celebra o Natal? Colossenses 1, versículo 13 diz o porquê. Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu e você éramos servos de um reino de destruição e um reino do qual nós não tínhamos escapatória. E um dia um guerreiro nasceu. E ele guerreou de uma forma muito quieta, muita gente nem viu ele lutar, mas ele lutou, a maior luta da humanidade. Venceu ela na cruz. E ele tinha prometido um monte de coisa, tinha prometido que ele poderia vencer pecados. E a pessoa que ouve alguém dizer, você pode perdoar pecado, a pessoa, não sei não. E ele disse, não é só o pecado, eu vou também vencer a morte. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, meu amigo, provou que ele é quem ele disse ser. Ele venceu a morte, venceu o pecado. Se você está com Cristo, você tem também vitória sobre o pecado e sobre a morte. Feche seus olhos comigo, vamos orar? Como é que está seu entendimento de Jesus, hein? Quem é Jesus para você? Como é que está o seu entendimento desse dia tão especial e daquilo que Jesus fez por nós? Será que para você Jesus é um perdoador? Jesus é um cara, gente boa, que acredita em mim e que me ajuda a viver uma vida melhor, e que quando eu caio Ele me ajuda a levantar, e Ele dá um tapinha nas costas e diz, continua. Ou será que Jesus é o teu libertador, que muda a tua forma de viver, muda a aliança que você tinha sem nem saber com o pecado e a servidão que você servia, e te dá a liberdade para dizer não para algumas coisas na sua vida? Para você, Jesus é perdoador ou é libertador? Se você já conhece Jesus e você tem algumas coisas que te aprisionam, não porque eu estou falando, mas porque a Bíblia diz, você pode dizer não. E Jesus, nessa área da sua vida, pode ir muito além de simplesmente te perdoar. Ele quer te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhece Jesus, e você se sente aprisionado por algumas coisas que você tenta e não consegue, e aí você já descobriu, você já, são meus pais, a minha criação, é o meu jeito, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. E a gente apresenta o nosso corpo, a nossa vida, para ser usado por um reino que Jesus diz, você não precisa servir mais. Você não precisa servir mais.
porque eu conquistei esse reino. Eu tenho autoridade sobre esse reino. E se você se alistar no meu exército, você vence comigo, porque eu sou um general conquistador e vencedor, que conquista para o povo de Deus as promessas de Deus. Tem uma promessa para você, você pode ser liberto. Você já conquistou isso? Você já buscou isso? Você já pediu isso? Você já abraçou isso? Já deixou Deus fazer isso no teu coração? Você pode ter isso. Jesus pode fazer isso, só Ele pode fazer isso. Porque só Ele é o Messias prometido. Só Ele que venceu a morte e o pecado na cruz. Só Ele que ressuscitou no terceiro dia. Se você está com a gente hoje, você é cristão, você já conhece Jesus, mas você precisa entregar alguma área da sua vida e dizer: Jesus, eu não venho te pedir só perdão dos pecados, eu venho te pedir libertação, Deus. Quero pedir que aí onde você está, você fale com Deus a respeito disso. Que o seu pedido para Deus seja diferente hoje, baseado nas Escrituras. Não é perdão, é libertação. Deus, eu preciso que isso seja quebrado na minha vida. Eu preciso que esse domínio seja desfeito na minha vida, para que eu possa viver em liberdade. Perfeição não, mas liberdade. E Jesus pode fazer. Ele veio para nos resgatar do domínio das trevas. Tem alguma coisa que te domina? Entrega para Deus. Tem alguma coisa que te prende, que você serve, mesmo quando não quer servir, parece que é mais poderoso do que você? Ora para aquele que é poderoso acima de todos, que Ele venha reinar nessa área da sua vida. Deus, eu oro em nome de Jesus por cada um dos meus irmãos nessa noite. Todos nós temos áreas, Deus, a gente entrega a nossa vida para o Senhor, mas daí o inimigo vem batendo na porta e a gente vai dando espaço, e à medida que a gente vai dando espaço, ele vai conquistando território, à medida que ele conquista território, daqui a pouco a gente se encontra escravo de novo numa área das nossas vidas. E a gente é grato pelo perdão, mas a gente não caminha na liberdade. E a gente se vende por muito menos do que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus. Hoje eu oro com os meus irmãos, com cada um que precisa nessa noite ser liberto de alguma coisa. Deus, eu me coloco junto com eles, todos nós. Jesus, eu oro que nesse tempo de celebração do seu nascimento, da sua vida, que o Senhor venha com a sua vida nos nossos corações, nos libertando da escravidão do pecado, que nós possamos dizer não, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a entender a riqueza daquilo que o Senhor conquistou por nós. Eu oro por aqueles no nosso meio, Deus, que tem vícios que os aprisionam, Pai. O Senhor veio para nos libertar disso, não para nos perdoar. Liberta nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Seja um vício público, seja um vício privado, Deus, liberta em nome de Jesus. Que nós não venhamos mais apresentar os membros do nosso corpo para a injustiça e para o pecado, mas apresentá-los a Deus como servos da justiça. E Deus, com a autoridade do nome de Jesus, que nós possamos dizer não, em nome de Jesus. Eu não sirvo mais a esse pecado, eu não sirvo mais a esse reino, eu não sou só perdoado, eu fui liberto por Jesus. Eu morri para isso, agora vivo para Cristo, e eu digo não para isso, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles, Deus, no nosso meio que não te conhecem ainda, Pai. Eu oro que o Senhor trabalhe no coração de cada um, para que eles entendam que Jesus é muito mais do que religião, que o Evangelho é muito mais do que palavras bonitas, que o nosso problema é muito maior do que o meu defeito. O meu problema é que eu sou escravo dos meus defeitos, mas um dia nasceu um menino de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo,
que veio para conquistar para a minha libertação. Deus, eu oro que se tem alguém no nosso meio aqui que ainda não buscou do Senhor isso, não se alistou no seu exército, ainda não falou, se é verdade eu quero, se é verdade isso eu quero para mim, não sei nem se eu acredito, mas eu arrisco, eu quero isso para mim, se é verdade que isso é possível, que Jesus faz com que isso seja possível, então Jesus vem fazer na minha vida. Deus, eu oro que hoje seja o momento de muitos no nosso meio. Se você se encontra nessa situação, diga isso para Deus agora, ore para Deus, diga, Deus, se é verdade eu quero, Deus, se é verdade eu deixo de lado o meu pecado e o meu passado, e eu venho para Jesus, me liberta Jesus, me liberta Jesus da minha escravidão, daquilo que eu tento vencer e não consigo, daquilo que parece que é mais forte do que eu. Deus, me liberta em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse em pé comigo, todos nós. Eu acho que a gente precisa, nós vamos orar ainda. Talvez não para todos aqui, mas para alguns de nós precisamos reagir de uma forma um pouco mais forte do que simplesmente sentar e orar. Gente, se isso é verdade, nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que guerrear, nós temos que nos posicionar contra aquele reino que já foi vencido, mas quer reinar na minha vida e na tua ainda. E se a gente não se posiciona, ele reina. Então nós vamos orar de novo, e à medida que eu oro, eu quero pedir que você também ore. Talvez você está aqui, você está legal, pastor, cara, estou contigo, show de bola, entendi isso, legal. Então você ora pelos seus irmãos, mas se tem algo do que a gente conversou hoje, que precisa ser ajustado na tua vida, eu quero pedir que você se posicione. Eu pedi para você ficar em pé, justamente para a gente fisicamente fazer isso. A gente está em pé, a gente se posicionar, a gente dizer, eu vou pegar essa palavra, vou aplicar para a minha vida, para aquela área que o Espírito Santo está falando no meu coração hoje, para que eu saia daqui diferente por causa do que nós ouvimos. Vamos orar de novo? Enquanto nós oramos, você fala com Deus, você se posiciona, você toma atitude, você decide algumas coisas, você diz não para algumas coisas. Você se arrepende de algumas coisas, você se posiciona. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós tomamos uma atitude, Deus, de ficar em pé, nós tomamos uma nova posição, ó Deus, nós nos levantamos porque o Senhor promete que nós podemos ter vitória, Deus. Então, para cada um de nós nessa noite, para cada pessoa que está aqui, Deus, eu oro que o Senhor nos ajude a tomar também uma postura e uma posição espiritualmente falando, Pai. Ó Deus, que nós não venhamos ficar parados, ó Deus, atônitos em meio a um domínio do pecado nas nossas vidas, mas nós venhamos dizer não, Deus, nós venhamos nos posicionar, nós venhamos, ó Deus, nos levantar em Cristo Jesus e dizer não para o domínio dessas coisas nas nossas vidas. Pai, vem nos libertar nessa noite. Nós precisamos de novo do Jesus libertador nas nossas vidas hoje, aqui, agora, Deus. Então vem fazer em nome de Jesus, Pai. Vem fazer em nome de Jesus naquilo que a gente sabe, que o Teu Espírito Santo já está falando nos nossos corações que a gente precisa. Deus, não nos permita ficar só no perdão. Obrigado pelo perdão, nós te louvamos por ele, mas o Senhor tem muito mais. E Deus, eu oro que cada um do seu povo nessa noite possa sair daqui caminhando não só como perdoados, mas como libertos em nome de Jesus. Libertos em nome de Jesus, por causa do que o Senhor fez na cruz. Nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, oramos por aqueles que não te conhecem ainda, Deus, que hoje algo de novo aconteça no coração de cada um. Que hoje eles possam experimentar do alto um poder que vem não sei da onde, mas que invade o coração, invade os sentimentos, invade os pensamentos e nos muda de dentro para fora. E que nós possamos ser diferentes hoje, nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor conquistou na cruz, Pai. Nós possamos abraçar tudo que o Senhor nos deu, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Obrigado pelo pouco que entendemos, Deus nos ajuda a entender mais. E à medida que nós vamos entendendo, nos ajuda a vivenciarmos nas nossas vidas a libertação que o Senhor comprou. Te louvamos por isso, te adoramos por isso, Deus, e nos posicionamos nessa noite, que saiamos daqui diferentes, mudados.
celebrando de forma muito maior, muito mais especial esse Jesus que nasceu, que não só me ajuda a levantar, mas Ele tira o domínio do pecado da minha vida, para que eu seja livre para viver para Ele, livre do pecado, livre para adorar Ele. Entregamos ao Senhor as nossas vidas, Senhor, e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar por alguns instantes.